Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo e dessa vez nós vamos explorar a origem dos tecidos. Tudo bem? Esse é um assunto que é importante para o corpo humano, né, para anatomia, para fisiologia, uma base que você vai ter para os estudos do corpo humano, mas também é um assunto que aparece de vez em quando em provas seletivas, como vestibulares, concursos públicos da área de saúde, né, ou provas vestibulinhos, né, para você que está no ensino fundamental e vai prestar uma prova para um bom colégio do ensino médio, e também, né, pode aparecer no bate-papo do dia a dia, já que hoje uma das grandes novidades em saúde é a fabricação e a recomposição de tecidos humanos, beleza? Bom, todos os tecidos têm uma origem única, que são as células totipotentes que formam o embrião, principalmente nas fases de blástula e de mórula, tá? E esse embrião vai sofrer uma diferenciação celular e formar os três tecidos embrionários básicos que o que quase todos os animais têm. Alguns animais não são triblásticos, então não tem esses três tecidos, mas a maioria dos animais é triblástico, incluindo aí os vertebrados, os seres humanos, então tem esses três tecidos. Isso é uma característica importante para a classificação animal e você pode saber mais sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, que vai falar um pouquinho sobre como os tecidos são utilizados para a classificação dos animais, tá? Bom, então a mórula ou a blástula, elas desenvolvem então esses tecidos que são chamados de tecidos embrionários. Mas o que é um tecido? É um conjunto de células especializadas que detêm determinadas características comuns e que vai executar uma função específica, tá? Os tecidos embrionários, por exemplo, têm como função formar os tecidos adultos. Estes sim formados por células altamente especializadas e muitos deles inclusive incapazes de formar novos tecidos, de regenerar, né, ou de se transformar em algum outro tecido. Então essas células, uma vez que elas se especializam, elas não voltam mais a sofrer divisão celular, em raras exceções, e acabam fazendo a mesma função o tempo todo para o resto da vida desta célula, tá? E deste indivíduo. Bom, os tecidos que nós temos quando adultos são agrupados em quatro tipos. Embora você tenha mais de 200 tecidos no seu corpo, né, eles são agrupados em quatro grandes grupos, em quatro grandes tipos. O tecido epitelial, tá, que é um tecido formado por células justapostas. Veja, as células são muito próximas, estão grudadinhas uma na outra. Isso é uma característica fundamental desse tecido. Tá? Normalmente, esse tecido epitelial ele não tem, desculpem, ele não tem vasos, tá? E ele vai estar presente na formação de glândulas, né, da epiderme, do revestimento também interno do intestino e assim por diante, tá? Então, a endoderme vai formar basicamente o epitélio que está envolvendo os órgãos internos, tá? O tecido epitelial. Claro que os órgãos são formados por vários conjuntos de tecidos. Por exemplo, a pele. A pele tem tecido epitelial, tem tecido conjuntivo, tem tecido muscular e tem tecido nervoso nela. Mas, né, quando eu falo de epitélio ou epiderme, você não pode confundir isso com pele. Pele é um órgão, epitélio, epiderme são tecidos, beleza? Muito bem. A mesoderme, por exemplo, ela dá origem a um conjunto de tecidos bem complexo, que é o muscular, tá? E o conjuntivo. E o conjuntivo, existem vários tipos de conjuntivo, então a gente não vai falar disso na nossa aula de hoje, tá? Mas os conjuntivos normalmente têm função de nutrição, de sustentação e de armazenamento, tá? Dentre outras, essas são as principais funções do tecido conjuntivo. Já o tecido muscular, por exemplo, que também se origina da mesoderme, veja como isso é importante, ele está relacionado com funções de contração, de movimentação. Ou vai movimentar o sangue, como é o caso do tecido cardíaco, ou vai movimentar os ossos, ou vai movimentar as vísceras, como é o caso do tecido muscular liso e assim por diante, né? Em outra aula você vai ouvir falar mais detalhes sobre o tecido muscular. E por fim o tecido nervoso, né? O tecido mais importante aí, que está relacionado com o pensamento, a percepção, o processamento, a recepção de informação do meio ambiente, né? O raciocínio, a memória e a tomada de decisão. E é claro que o nervoso também controla os outros tecidos, então ele controla o muscular, ele controla várias glândulas, né? E assim por diante. Tá bom? Então o nervoso está aqui, ó, ele é formado por neurônios, que são essas células alongadas, ó, corpo celular, dendritos que estão aqui,
esses prolongamentos, e esse prolongamento maior que são os axônios. O muscular, ele é formado por células grandes, multinucleadas. Claro que existem vários tipos de músculo, e muitos deles são o quê? Estriados, ó, tem essas estriazinhas aqui que a gente consegue perceber. E o conjuntivo, olha como as células são afastadas. Ó, você está vendo uma célula aqui, a outra célula está aqui desse lado. E no meio tem o quê? No meio eles têm matriz, tá? Então é um tecido marcado pela presença de uma matriz, que pode ser uma matriz de cartilagem, uma matriz de carbonato de cálcio, uma matriz de proteína, uma matriz de diversas substâncias, beleza? Mas tem uma substância intercelular no conjuntivo, beleza? Tudo bem? Entendeu aí? Agora você vai curtir este momento e este vídeo e depois você vai compartilhar com seus colegas, porque é só assim que a gente vai construir um mundo melhor, com pessoas mais inteligentes, mais sábias, cheias de habilidades e competências. Até a próxima!